pegarem aí, beleza? Vamos falar agora sobre cálculo de pena, que é a primeira fase, tá? São as circunstâncias judiciais ou inominadas. Vamos dar uma olhada no artigo, eu já falei com vocês antes, mas acho legal a gente dar uma olhada aqui nesse artigo, tá? É o artigo 59 do Código Penal. Tá aqui, ó. Fixação da pena, artigo 59. É esse artigo que a gente vai trabalhar. Então, o juiz, atendendo à culpabilidade, atendendo aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas. Beleza, a gente já falou sobre isso. O que eu vou fazer com vocês agora é olhar cada um desses 8 itens que estão aqui nesse artigo. Então, vamos lá. Circunstâncias judiciais ou inominadas. Ela é calculada de acordo com o artigo 59 caput do Código Penal, acabei de ler para vocês. Esse artigo contempla circunstâncias judiciais ou inominadas. As atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição são circunstâncias legais, pois é o legislador que as define. Já as do artigo 59 caput são reservadas ao juiz. Tá? Deu para entender? Então, que nem eu falei para vocês aqui no na sequência. Primeiro a gente vai falar do 59. Essas outras duas, que é agravante e atenuante e causa de aumento, elas são causas que são chamadas legais porque é a lei que define. E os 59 são reservadas ao juiz. Deu para entender isso? Então, beleza. Caráter residual ou subsidiário. Essas circunstâncias judiciais têm caráter residual ou subsidiário, ou seja, o juiz só pode utilizá-la quando o fato não caracteriza atenuante, agravante, causa de aumento ou diminuição de pena. Exemplo, condenação definitiva só pode ser usada como mal antecedente quando não configurar reincidência. Eu vou explicar isso aqui para vocês depois, tá? Com mais calma, tudo certinho, eu vou explicar isso aqui para vocês. Vamos até tirar daqui e criar um novo item para ficar certinho para vocês aqui, ó. Que ele é o exemplo aqui, tá? Beleza. Aí fica mais certinho aqui no mapa mental. Então, beleza. Então, você já entendeu que circunstâncias judiciais ou inominadas é o nome disso que está lá no artigo 59 e que elas têm caráter residual ou subsidiário. Como assim, Rodrigo? Se elas forem atenuante ou agravante ou for causa de aumento / diminuição, vamos por aqui, beleza. Causa de aumento ou de diminuição, vai ser considerada nessa fase, tá? Ou na segunda ou na terceira fase. Você vai ver que tem hora que elas se confundem. Conforme eu for explicando, você vai entender isso aqui melhor, tá? Então, aqui é o geralzão. Se tiver alguma especificidade, se tiver alguma causa que seja agravante, por exemplo, o juiz não pode considerar no 59, tá? Foi o exemplo que eu dei, foi dos maus antecedentes. Se for reincidência, a reincidência ela é uma agravante, então só pode ser considerada lá, mas a gente vai estudar isso com calma. Limites, quais são os limites? Nessa primeira fase, a pena não pode, em hipótese alguma, coloca aí bem grande, em hipótese alguma, ultrapassar os limites, seja ele mínimo ou máximo. E as circunstâncias judiciais não podem, portanto, levar a pena abaixo do mínimo legal, nem elevá-la acima do máximo. Vou mostrar para vocês na lei como isso funciona. Se todas as circunstâncias forem favoráveis, a pena deve ser mínima. E quando todas as circunstâncias forem desfavoráveis, ela deve ser máxima. Vou mostrar aqui para você, ó, a gente vai olhar lá no artigo 155, que é o furto, tá? Vamos lá. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Tá aqui, pena, reclusão de 1 a 4 anos. A gente já falou sobre o que é reclusão, você já sabe o que é essa parte aqui. O que importa é isso aqui, ó, de 1 a 4 anos. O juiz vai olhar as circunstâncias judiciais. Ele não pode, numa pena de furto, dar uma pena menor do que 1 ano, nem maior do que 4 anos. Se tudo aquilo que a gente for estudar aqui for desfavorável ao sujeito, o juiz vai chegar a 4 anos. É muito, muito difícil disso acontecer, tá? Dar a pena máxima é muito raro, é muito difícil de acontecer na prática. Mas, se todas as circunstâncias forem desfavoráveis, o juiz vai colocá-la em 4 anos. E se for tudo benéfico ao sujeito, vai ficar em 1 ano. Também não pode ser menor do que isso aqui. Beleza? Deu para entender assim? Então, vamos continuar aqui. Fórmula de cálculo. Como que o juiz faz para calcular a pena? Para saber se ela vai ficar no 1, se ela vai ficar no 4. O artigo 59 caput contém 8 circunstâncias judiciais, a gente já leu ele, e a pena deve ser gradualmente aumentada à medida que sejam detectada cada circunstância desfavorável. É a única forma que o STF entende de se respeitar o princípio da proporcionalidade da aplicação da pena. Aqui tem o número do HC e do informativo. Se vocês quiserem ler, tá, esse informativo, esse HC, ele é muito curioso, porque é onde o STF falou como que a pena deve ser aplicada. Então, se você quiser, leia esse HC e esse informativo aqui, se você tiver curiosidade, tá? De acordo com o STF, deve-se dividir o intervalo entre a pena mínima e a máxima pela quantidade de circunstâncias judiciais, ou seja, 8,
e o resultado dessa divisão vai sendo somado à pena mínima a cada circunstância desfavorável. Essa não é a única forma de fazer. Eu vou fazer uma conta aqui para vocês entenderem como que isso funciona, para você ver como isso que funciona na prática. Mas, repito, não é a única forma de fazer. Tem juiz que ele faz o seguinte. Aqui a gente está falando então da primeira fase, tá? Do artigo 59. Tem juiz que faz o seguinte, ó. Eu aumento 1/6 da pena para cada circunstância que eu cheguei desfavorável. Pode ser assim? Pode, não tem um critério fixo. Cada juiz vai aumentar da forma como ele achar que deve. Como é que o legislador ali está falando para a gente fazer isso? Assim, ó, deixa eu pegar a calculadora aqui para ficar mais fácil não errar a conta com vocês, ó. Você viu a pena do furto, ela tem de 1 a 4 anos. Então eu pego a pena máxima que é 4, divido por 8, que são o total de circunstâncias, vai dar meio, ou seja, vai dar metade. Então vamos lá, então em vez de dividir por 8, vai dar 1/8 para cada pedacinho, seria mais ou menos isso. Então eu subo a pena em 1/8, tá? 1/8 significa o quê? 6 meses. 6 meses, beleza. Então num furto, que a pena é de 1 a 4 anos, cada circunstância judicial desfavorável vai significar 6 meses a mais. Ou seja, se ele tiver 8 circunstâncias, ele vai pegar 4 anos. Se ele tiver uma circunstância só, ele vai pegar 1 ano e 6 meses. E assim por diante, 1 ano e meio. Beleza? Só que isso daqui é uma sugestão. Se a pena aqui aumentasse para 8 anos, por exemplo, aqui o aumento seria de 1 ano, porque eu dividiria o 8 aqui por 8. Então daria 1. Então cada circunstâncias negativa aumentaria 1 ano, beleza? Isso aqui é uma sugestão, o juiz não precisa fazer isso. Que nem eu te falei, na prática, mais ou menos, ou o juiz aumenta 1/6 ou ele aumenta 6 meses. Para cada circunstância ele vai aumentando 6 meses, independente se o crime é de 1 a 4 ou se é de 1 a 12, não importa, de 4 a 12 ele vai aumentando de 6 em 6 meses. Tá? Essa é uma sugestão que o STF fez, não é pacífico isso ainda, tá? Não é vinculante, não é nada assim. Isso aqui é só uma sugestão. Então deu para entender? Como que o juiz colocaria a pena 1 ou 4? A sugestão do STF é, você pega a quantidade de máxima de pena, por exemplo, 4 anos, divide ela pelas 8 circunstâncias, dariam 6 meses por circunstância. Eu achei 4 circunstâncias negativas, eu aumento a pena em 2 anos, 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses. Se for uma pena de 1 a 8 anos, por exemplo, vou dividir 8 por 8, vai dar 1. Se eu encontrei 4, aumentaria de 4 anos. Mas, como eu te disse, na prática não é assim que funciona. Mas você precisa saber explicar isso aqui de acordo com o STF. Se você quiser, eu já deixei a observação aqui, ó. Leia o HC acima para você poder entender.